Sejam bem-vindos ao canal do Projeto Restaurando e Curando Vidas. Confira a ministração do nosso último culto de ensino, que tem como tema os dons espirituais. Hoje, falaremos sobre o dom de evangelizar. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos ou irmãos que precisam ouvir isso e inscrevam-se em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Vamos ler em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1, para quem quiser nos acompanhar. Aleluia. Amém. 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 Vamos ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo, particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós tivemos dois cultos de ensino, se não me falha a memória, com essa temática, dons espirituais. No primeiro culto de ensino, nós aprendemos o que são os dons espirituais. Nós aprendemos para que servem esses dons espirituais. Né? E no segundo culto de ensino passado, nós estudamos sobre o dom espiritual de ensinar. Sim, porque o dom de ensinar é um dom concedido a nós pelo Espírito Santo, para que possamos edificar a igreja e ensinar com responsabilidade a palavra de Deus conforme o guiado do Espírito Santo. Amém? É um resumão bem breve, né? Os dons espirituais são concedidos pelo próprio Espírito Santo, não são dons concedidos porque queremos e conforme escolhemos, mas como nós acabamos de ler em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo nos concede, conforme o versículo de número 11 nos diz, se não me falha a memória, isso está certo? O Espírito Santo nos concede a cada um conforme o que ele quer. E no versículo de número 7, ele vai dizer que os dons espirituais são dados a cada um de acordo com o que lhe for útil. Se me é útil o dom de variedade de línguas, o Senhor me dará. Se me é útil o dom de ensinar, Ele me dará. Se me for útil que Ele me dê o dom de profecias, Ele me dará. Mas isso Ele me concederá não para minha conveniência e não para minha glória, mas para que o nome dele seja edificado. Ele não me concederá esses dons espirituais conforme a minha necessidade, a minha edificação, mas sim para toda a edificação da igreja. Amém? Amém. Os Coríntios também, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, um pouco mais adiante, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai nos explicar que o único que não edifica a igreja, a não ser que haja um intérprete, é o dom de falar em línguas. Por quê, irmã Ângela? Porque o dom de falar em línguas, se você chega para alguém e começa a não fala nada, não entrega profecias, não entrega nada, não ensina, não evangeliza,
não interpreta, nem coisa nenhuma. Você simplesmente só está falando em línguas com a pessoa não vai compreender você. Então você vai se fazer mal compreendido ou não se fazer compreendido. E a palavra do Senhor diz que tudo é feito para Deus com ordem e decência. Jesus ele não habita no meio da desordem. Jesus ele não habita no meio da bagunça. Jesus ele não é um Deus que possa confundir o seu povo. Então ele é organizado e é muito detalhista. Jesus, Deus, o Espírito Santo, tem uma forma de detalhar o seu corpo, ou seja, a sua igreja, que somos nós. Como nós lemos no versículo de número 13, 12 e 13, se não me falho a memória, nosso corpo é um só, sim, porém nós temos muitos membros. Assim também é o corpo de Cristo, e cada membro vale alguma coisa, serve para alguma coisa. Cada membro tem a sua função, tem o seu encargo, tem a sua utilidade dentro da igreja do Senhor, ok? Uns cantam, outros pregam, outros cantam e pregam, mas só fazem isso. Outros cantam, pregam, fica na portaria. Outros limpam a igreja, sim. Limpar a igreja também é um cargo incumbido a um membro da igreja, a um membro do corpo. Precisa dessa limpeza. Assim como os rins e os intestinos limpam o nosso corpo, eles não podem ser inferiores que o nosso coração que bate. Eles não podem ser inferiores ao nosso cérebro que pensa e que maquina tudo, porque todas as nossas funções estão no lugar centralizado. Qual é esse lugar? É a máquina central chamada cérebro. Dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, nossa caixa craniana, existem os comandos para que todas as funções sejam ativas, mas isso não significa que o meu cérebro é superior que o meu intestino. Isso não significa que o meu cérebro é superior que o meu rim, por causa que eles fazem a limpeza e o cérebro é que comanda tudo. Não, eles são por igual, porque sem eles, sem o cérebro, os rins e o intestino não funcionam. E sem os rins e sem o intestino, o cérebro pode até comandar todo o resto do corpo, mas a sujeira ele não vai tirar do nosso corpo, ele não vai eliminar. Assim como existem glândulas que fazem com que nós transpiremos o suor, esse suor sai a impureza do nosso corpo, que não sai nem no xixi e nem nas fezes. Então, tudo tem a sua função. Todo o nosso corpo tem funções. A nossa pele, ela tem uma função. Qual é a função da pele? É proteger o nosso organismo interno, os nossos órgãos internos, as nossas células, os nossos sistemas internos. Para isso que existe o tecido, a derme, a epiderme, a pele em si. Bem? Então, assim também é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem, para tudo tem um pouco. Tem aquele que mexe no sonoplasta, tem aquele que monta a mesa da Santa Ceia, tem aquele, ou seja, tem gente que monta a mesa de Santa Ceia e só sabe fazer isso. Pô, ela trabalha só uma vez por mês, sim, mas aquele é o trabalho dele, aquele é o trabalho dela, e ponto final. Então assim também funciona com os dons espirituais. Os dons espirituais não são para todos por igual. Já que eu tenho o dom de profecia, a Bruna também tem o dom de profecia. Por que, irmã Angela? Porque ela é batizada com o Espírito Santo? Não, tá errado. Não é porque você acha o irmão bonitinho, entregando profecia, que você, eu quero também. Não, você vai ter, se for útil. Se o Espírito Santo quiser que você tenha. Porque a vontade não é nossa, a vontade é de Jesus, a vontade é do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E hoje nós iremos falar sobre o dom de evangelizar. Sim, porque o dom de evangelizar também, ainda que não seja encontrado na Bíblia descrito dessa forma, mas ele também é um dom espiritual, de fato. Por que é um dom de espiritual e não um dom de Deus? Vejam, louvar e ministrar a palavra de Deus não são dons espirituais, não. Eles são complementares, são dons de Deus, como eu expliquei no culto de ensino passado, como perguntaram para mim, e assim eu também tirei logo essa dúvida. Por que, irmã Ângela, que é um dom de Deus e não necessariamente um dom espiritual? Cabe a nós entendermos que existem 3 pessoas dentro dessa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Pai? É o juiz, é o Criador. Quem é o Filho? É o mediador. Quem é o Espírito Santo? É o intercessor que concede os dons.
Sim. Ah, tá, mas então louvar e ministrar não é um dom espiritual. Se não é um dom espiritual, o que que é? É um dom de Deus. Ué, mas não é o Espírito Santo que nos concede os dons? Sim, o Espírito Santo concede os dons à igreja. Louvar e ministrar não existe depois da igreja. Louvar e ministrar existe bem antes da igreja. Quem eram que louvavam dentro da congregação? Eram os levitas. Os levitas eram encarregados de louvar, de tocar e de cuidar também da casa de Deus. Inclusive, a tribo de Levi não foi contada junto com as outras tribos porque ela era uma tribo exclusivamente, como nós estudamos em Levítico, separada para Deus, separada para a obra, para o sacerdócio, certo? Para o louvor e a adoração de Deus. Essa parte todinha quem tomava de conta eram os levitas, então já existia o louvor, existia essa adoração. O dom de louvar já era concedido pelo próprio Deus, certo? O dom de ministrar também não é não é um conceder do Espírito Santo necessariamente depois da igreja. Por quê? Porque já era ministrada a palavra de Deus antes da igreja nascer. Como, irmã Ângela? Quem era que ensinava a Torá para os judeus? O sacerdote ou o escriba, muitas das vezes, né? Ou então era ali concedido aos profetas, ou seja, o Espírito Santo ele já agia assim nessa época, ele já agia nesse momento, só que ele agia de uma forma limitada, ou seja, não eram todas as pessoas que estavam dentro do arraial israelita que possuía o Espírito Santo. O Espírito Santo ele concedia Fora da lista, fora de região, principal marco Diego Barros, pessoa ativo nível 2. Fechar botão. Principal marco. E a alguns pouquíssimos sacerdotes. Portanto, muitas vezes quando apareciam reis e sacerdotes com o seu profeta fulano, com o seu profeta ciclano, é porque era necessário que houvessem profetas para poder conduzirem aquele povo junto com o sacerdote, certo? Portanto, nós não falaremos aprofundadamente sobre ministrar e louvar, porque não são dons espirituais, são dons concedidos por Deus há muito tempo, tá? Muito antes, né, de aparecerem outros tipos de dons espirituais, ok? Inclusive o dom de profecia, né, o dom de profecia, ele é um dom espiritual, mas ele foi concedido antes da igreja, sim. Ele acaba sendo, sim, um dom espiritual, mas ele foi concedido antes da igreja nascer. É por isso que existiam os profetas. Certo? Amém? Amém. Agora, o dom de evangelizar, concedido pelo Espírito Santo, por que que ele foi concedido pelo Espírito Santo? Depois da igreja ter nascido, cresceu-se, né, o povo, e também houve a necessidade, em Marcos 15, se não me falha a memória, Jesus chega para os discípulos e dizem que naquele momento são apóstolos e dizem o seguinte: ei, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, quando ele dá esse ide, ele diz: vocês vão de evangelizar. Em um dado certo momento, Jesus ele manda seus apóstolos de 2 em 2. Sim, ele manda de 2 em 2 para diversas áreas espalhadas de Israel. Eles não são mandados primeiramente aos gentios, eles são mandados primeiramente aos judeus. A primeira nação a receber a palavra do evangelho do reino, do evangelho de salvação e paz, foi Israel. Então, eles foram. Aí Jesus, quando ele manda seus discípulos de 2 em 2, espalhados pelas regiões de Israel, da Judéia, ele fala o seguinte: vão e imponham as mãos sobre as pessoas, curem-as, orem, expulsem demônios, porque vocês terão autoridade para isso. Aí eles ficam tipo: cara, como assim eu vou curar? Peraí, como assim eu vou impor as mãos e a pessoa vai sair aí livre de um demônio? Como é que um cego vai enxergar com as minhas mãos? Como é que um leproso vai ser curado apenas com o meu falar? Não existe isso. E aí Jesus ele vai falar que quando o Espírito Santo viesse, eles fariam isso e muito mais. Eles, em Mateus capítulo 20,
1, eles veem, né? Eles estão andando e Jesus olha ali a partir do versículo 18, quem quiser acompanhar depois, fiquem à vontade. Eu gosto disso, que vocês acompanhem isso daí. Aí Jesus ele tá caminhando com seus discípulos e ele acha uma figueira. E aí ele olha para a figueira e vê que não tem frutos, então ele pega e fala bem assim, que sejam secos os teus frutos, porque ela parecia que estava dando frutos, então ele pega e fala assim, toda a tua raiz seque e não tenha mais fruto. E assim se fez. Os discípulos ficaram admirados, meu Deus, como é que o Senhor fez isso? Aí ele pega e fala o seguinte, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, desse tamanhozinho, o grão de mostarda era no tamanho de um grãozinho de arroz, virou pouca coisa. Bem pouquinha coisa. Vocês dirão a esse monte, vai-te daqui, move-te para o mar, e ele o fará. Então, aí Jesus ele também fala ainda nessa mesma passagem, se não me falha a memória, o seguinte, olha, tudo isso que eu faço, vocês também poderão fazer. Como assim? Sim, vocês também poderão fazer isso e muito mais, vocês farão milagres, maravilhas, prodígios em meu nome. Então ele estava ali mostrando para os discípulos o seguinte, quando vocês tiverem o Espírito Santo na vida de vocês, porque eu não vou os deixar órfãos, já diz em João capítulo 14. Eu não vos deixarei órfãos. Então eu vos enviarei o Consolador. O Consolador, que é o intercessor, é o Espírito Santo. Ele intercede por nós e também nos concede os dons para que não só possamos edificar os outros, mas para que os outros também nos edifiquem. Certo? Então, o dom de evangelizar, ele surgiu para que nós pudéssemos fazer exatamente isso, ir e pegar o evangelho a toda criatura. Eu vou fazer uma breve leitura daqui do meu esboço que eu fiz enquanto eu estava em Marabá, tá bom? Porque na verdade era para me ter dado esse daqui, mas não deu, certo? O dom de evangelizar, embora não seja explicitamente listado, como em algumas passagens que listam os dons espirituais, como em Romanos 12 ou em 1 Coríntios capítulo 12, é amplamente reconhecido teologicamente pela religião protestante como é reconhecido como um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo. Ele se manifesta na capacidade de compartilhar o evangelho de Jesus de uma forma eficaz e convincente, levando pessoas à fé e ao arrependimento. Não é simplesmente uma habilidade de comunicação, mas uma operação sobrenatural do Espírito Santo. E capacita o indivíduo a compartilhar a mensagem da salvação de uma forma poderosa, transformadora. Aqui nós vemos exatamente a introdução que eu dei para vocês, uma breve introdução do que eu falei para vocês. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, ide e preguem a fé que vocês têm, ide e pregai o arrependimento que vocês passaram, a transformação que vocês têm passado e vivido, levem testemunhos, levem a palavra que o Espírito Santo der para vocês, e assim pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas e pessoas se arrependerão e terão fé em Deus, terão fé em mim como o Salvador, como o Cristo, como o Messias. Quando ele falou ide e pregai o evangelho a toda criatura, ele queria dizer exatamente nessas palavras. Aí o que acontece? O dom de evangelizar, ele não é simplesmente uma habilidade de comunicação. Eu chego pro fulano, ei fulano, vai na minha igreja, Jesus, ele salva, ele é o Messias, Jesus ele é poderoso. Não, assim não vai adiantar. Mas irmã Ângela, quem convenceu o Espírito Santo não sou eu, exatamente. Mas exatamente pelo fato do Espírito Santo convencer as pessoas, então ele vai te dar a estratégia correta para que essa pessoa seja convencida pelas palavras que o Espírito Santo está te dando. O Espírito Santo não vai falar muitas vezes, diretamente com a pessoa. Muitas vezes ele vai usar você com palavras estratégicas e que toquem, que impactem aquela pessoa. Isso é um dom espiritual, não é algo que você consegue estudando, não é algo que você consegue trabalhando, não é algo que você consegue buscando em livros e sites, como evangelizar, não. Esse é um dom concedido pelo Espírito Santo. Você pode pesquisar na internet formas de abordagem, mas a estratégia
e as palavras certas, quem te considerar é o Espírito Santo. Se você tiver esse dom de evangelizar, busque, pesquise e estude. Mas se você não tiver, não adianta buscar, pesquisar e estudar, porque você não vai poder evangelizar uma pessoa. Aí, o que acontece? Mas o dom de evangelizar é para todos. Não necessariamente. Por exemplo, eu conheço pessoas que não têm o dom de evangelizar. Têm o dom de ensinar, mas não de evangelizar. Irmã, ele tem diferença? Como que não? Né? Nós vimos as características de um dom de ensinar e nós vamos ver agora, nesse momento, as características do dom de evangelizar. Porque o dom de ensinar é o saber, é a habilidade, é o dom que nos concede o Espírito Santo para que nós possamos edificar a igreja com o ensinamento da sua poderosa palavra, de uma forma eficiente e eficaz. E isso daí é para a igreja. O dom de evangelizar é para que nós consigamos almas arrependidas com fé para o reino de Deus. Eu não posso evangelizar a igreja porque a igreja já é evangelizada, né? Porém, eu tenho que ir lá fora e pregar no mundo inteiro a palavra de Cristo, se eu tenho esse dom. Aqueles missionários que vivem na África, que vivem na Índia, que vivem na Ásia, e os caramba quatro, que nem esse povo todo, eles têm dom de evangelizar. Se eles não tivessem dom de evangelizar, eles não seriam chamados por missionários. Eles fazem missões. O dom de evangelizar é concedido a missionários. Quem é chamado missionário tem o dom de evangelismo. Qualquer missionário, sim, porque evangelizar é missão. Fazer missão é evangelismo. Sabe? A nossa maior missão qual é? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. E uma das principais missões que a igreja tem. A nossa maior missão não é só edificar a igreja. Nossa maior missão é trazer pessoas para esse reino, compartilhar esse evangelho de salvação e paz, compartilhar a palavra de Deus. Isso é a nossa maior missão, para aqueles que têm dom de evangelizar. Tá bem? Amém. Glória a Deus. Vamos às características do dom de evangelizar. Paixão por almas. Indivíduos com esse dom demonstram um profundo amor por pessoas perdidas e um desejo ardente de vê-las salvas. Seu coração é movido de compaixão pela vontade de compartilhar a esperança que encontraram em Cristo. Essa característica é paixão por almas perdidas, paixão por almas, amor por almas, é um amor profundo. Cara, eu tenho, né? Não é à toa que quando Deus ele me deu esse projeto, ele disse: eu vou te usar para curar pessoas. Eu vou te usar para restaurar pessoas. Isso não é concedido só aí. Isso é mais ainda concedido. Eu me apaixonei por almas. Quando eu me converti, eu era uma pessoa que, antes de me converter, eu era uma pessoa que eu conhecia Deus só por ouvir falar. Eu não conhecia esse Deus tremendo e maravilhoso que hoje fala comigo, que hoje eu tenho intimidade com Ele. Eu não conhecia, eu não sabia o tamanho, a grandeza do seu poder, da sua majestade. Então, quando eu me converti, de verdade mesmo, no dia 4 de março de 2018, inclusive, terça-feira passada, completaram 7 anos, graças a Deus que eu estou na presença de Deus, nunca me afastei, desde então, nunca me desviei, enfraqueci já, fiquei muito fraquinha na presença de papai, mas eu nunca desisti, embora eu já tenha pensado muitas e muitas e muitas vezes. Mas eu nunca deixei minha fé, nunca vacilei na minha fé. Questionar não é viver sem fé. Porque se fosse assim, então o ser humano em si seria sem fé. Eu já questionei muitas coisas com o papai. Mas não significa que eu perdi minha fé. Não, nunca. Já passei por muitos maus bocados, já entrei em depressão, já saí dela, já quase entrei de novo esses tempos, já saí de novo. E passo por perrengue na minha casa, passo por perrengue na minha saúde, mas eu nunca esmoreci na minha fé. Graças a Deus.
E quando eu conheci esse Deus de verdade, que me apresentaram esse Deus de uma forma tão genuína, tão fofa, tão maravilhosa. Eu digo fofa. Ah, mas então tá romantizando o evangelho. Não, eu não tô romantizando, eu tô dizendo que é incrível, que é maravilhoso. É lindo ver o amor de Deus. Porque o verdadeiro amor de Deus, ele não é romantizado. O verdadeiro amor de Deus, ele é para ser sentido. É constrangedor. Eu me senti constrangida com esse amor. Cara, no dia de culto de Santa Ceia, foi quando eu me converti. Esse dia 4 de março de 2018, para quem quiser pesquisar nos calendários anteriores, vocês vão descobrir, foi num domingo. Foi um dia que eu nunca de verdade esqueci. Assim como eu também nunca me esqueci do meu primeiro, do meu batismo nas águas. Foi dia 10 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira. Então, quando eu conheci esse Deus, eu queria muito que as pessoas soubessem. Porque quando eu cheguei naquela igreja pesada, angustiada, aflita, vazia, porque eu me sentia vazia. Embora as pessoas não soubessem, mas eu me sentia vazia. Eu não sabia em quem acreditava ou no que acreditava. Mas quando eu cheguei lá, que eu falei, Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador na minha vida. Cara, eu cheguei em casa tão leve que parecia que eu tinha deixado meus problemas, sabe sei lá onde. Eu disse, meu Deus, pessoas precisam conhecer isso. Isso foi em março. Quando deu em maio, eu tive uma visão espiritual que eu achei lindo demais. Um mar claro, claro, claro. Tão claro, assim, umas águas, assim, muito claras, tão claras, assim, quase sólidas, tipo, tão claro que parecia vidro. E eu nunca tinha enxergado na minha vida. E quando eu vi aquilo ali, cara, eu achei lindo demais. Lindo, 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 lindo. Digo, meu Deus do céu. É a descrição que me deram de um vidro. Tão assim, sabe? Azul. Eu não sei descrever, é uma coisa linda. Eu disse, meu Deus, as pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam contemplar isso também. Quer dizer, eu estou buscando a minha salvação e eu vou ver se eu buscar a minha salvação genuinamente, eu vou ver esse mar de vidro tão rio. Eu vou ver esse rio azul se eu continuar firme na presença, se eu continuar firme com Deus, se eu continuar crendo em Jesus como meu Messias, como Yeshua, escolhido, separado para morrer em meu lugar. Eu sei que eu vou ver. Então eu quero que outras pessoas também tenham essa experiência, eu quero que essas pessoas também vejam isso. Foi o que eu falei para Deus. E aí eu recebi, em 2021, a profecia de muitos profetas, não foi só um, não foram só 2 ou 3, foram vários que disseram, ei, você vai ser missionária. Porque missionária não é só quem é mulher de pastor, quem é só esposa de pastor, não. Porém, todavia, a mulher que é esposa do pastor, ela é chamada de missionária. Por que ela é chamada de missionária para nós? Ela é chamada de missionária porque ela faz missões junto com o pastor. Ela acompanha o seu esposo no pastoreado da igreja, no pastorado da igreja. Se o pastor está lá cuidando das ovelhas, ela está lá cumprindo a missão junto com ele. Porque ser pastor também é uma missão. E ela vai lá e acompanha. Não, então por que ela não é pastora? Porque consagrado foi ele para cuidar das ovelhas, não foi ela. Ah, mas ela é esposa dele. Sim, ela é esposa dele, mas não foi consagrada junto com ele. Entende? Porque se a gente faz, por exemplo, Abraão ele foi pastor de ovelhas. Ele tinha o seu rebanho. Ele foi um pastor de rebanhos. Mas não é porque ele era pastor que Sara também tinha que ser pastora. Não é porque Jacó foi pastor que Raquel, se bem que Raquel, ela foi mesmo pastora porque na época na qual ela tinha sido pastora, Labão não tinha filhos, só tinha filhas. Quem eram elas? Lia e Raquel. Porque não tinha filhos para pastorear. Ah, então a mulher só aparece na ausência do homem. Que machismo é esse? Não, não é isso. A mulher, ela tão foi mais valorizada tanto assim, igual ao homem, que quando Jesus morreu, que ele ressuscita e aparece primeiro para quem? Para as mulheres. As 3 mulheres que mais acompanhavam Jesus levaram mirra, perfumarias, especiarias
para colocarem no túmulo de Jesus no terceiro dia. Porque no segundo elas não poderiam. Por que elas não poderiam? Porque era um sábado. Então elas vão lá no domingo. Assim, nessa lógica, ele aparece para elas. Primeiramente, ele aparece para todo mundo. Mas primeiramente ele aparece para elas. Não é para os outros. De tão valorizadas que são as mulheres. Então não é porque ela não é chamada para pastorear em certas congregações, em certos ministérios, em certas denominações, que ela não é valorizada. Poxa, existem tantos cargos para mulher. Então, assim, nesse sentido aqui, eu ganhei essa promessa de ser missionária. Deus me deu essa promessa de ser missionária. Diz por muitos aí, através de muitos, que eu serei esposa de pastor. Eu digo, Jesus, eis-me aqui. Não é minha vontade, não, mas eis-me aqui. Fazer o quê, né? Se fosse minha vontade, tá de boa. Então, quando eu comecei a receber essas profecias, eu disse, caraca, eu amo fazer missões. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo ajudar pessoas, eu amo ouvi-las, eu amo conduzi-las, ensiná-las, apontar o caminho para elas e fazer com que elas conheçam esse Deus que eu conheci, não de ouvir falar, mas de ouvir a voz dele como eu ouço, meu Deus, é o que eu quero. E assim tem sido. Em 2022, o papai me deu esse projeto. Pouco mais de eu ter recebido o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo no terceiro sábado de maio de 2022. E Jesus, ele se manifesta para mim para falar sobre isso em setembro de 2022 ainda. Né? Ok, junho, julho, agosto. Menos de 4 meses de batismo com o Espírito Santo. Então, eu adquiri ainda mais o amor e a paixão pelas almas, profundo. De verdade, não é algo de mim, mas é algo do Espírito Santo que me concedeu. Porque, nossa, é lindo demais. Eu acho bom ouvir quando alguém fala bem assim, fulano se converteu. Nossa, meu Deus do céu. Minha alma tá alegrando, sim. Mais do que de muita gente. Esse é um dom que é concedido aos que o Espírito Santo diz que quer conceder. Amém? Outra característica também dos dons espirituais do dom de evangelizar, conhecimento do evangelho, uma compreensão clara e precisa do evangelho. Isso inclui conhecimento da natureza pecaminosa do homem, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a necessidade de arrependimento e fé, a nova vida em Cristo. Aqui eu vejo o seguinte: o dom de evangelizar, explicando de uma forma mais abrangente, o dom de evangelizar para quem tem esse dom, precisa ter um conhecimento claro do evangelho. Por exemplo, eu não posso querer trazer pessoas ao arrependimento e à fé se eu não conheço, se eu não sei o que é arrependimento, se eu não sei o que é a fé na sua prática plena e abrangente. Eu não posso fazer isso, trazer uma pessoa assim, se eu não conheço a redenção de Cristo, se eu não sei o que é essa obra redentora de Jesus. Eu preciso saber o que é o Evangelho. Uau, o que é o Evangelho, então? O Evangelho são as boas novas do reino dos céus, que foram pregados por quem? Por Jesus. E o que é que esse reino tem? Olha, esse reino tem salvação e paz. Esse reino tem descanso. Então, e quem é que entra nesse reino? Esse reino só entra os puros, os mansos e humildes de coração. Esse reino só entra o justo. Esse reino ele vai aparecendo coisas. Aqueles que perdoam, aqueles que sabem pedir perdão, aqueles que se arrependem, aqueles que têm fé, aqueles que são humildes, aqueles que são modestos, aqueles que não são egoístas, que não são orgulhosos, mas muito pelo contrário, vivem na sua simplicidade
de vida, e assim vai indo. E isso tudo não são palavras minhas, eu preciso saber que isso não são palavras minhas. Então, onde é que está vinculado tudo isso? Olha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos o Sermão da Montanha. É um dos maiores sermões que existem, que Jesus prega. Nós temos, então, Mateus 14, 15, 16, 17, 20, 18, 19, 20 e 21. Pessoa tipo Se não nível. me falha a memória, 22 e Fechar botão. 23. Que são os capítulos em que Jesus está ensinando não só a multidão, mas principalmente os seus discípulos acerca de tudo um bocado. Eu não diria de tudo um pouco, mas de tudo um bocado. Ou de tudo um tudo. Então eu preciso entender aonde é que está contextualizado tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Eu preciso compreender para poder passar para aquela pessoa aquilo que Jesus estava tentando passar para as pessoas que estavam lá com ele, ou seja, seus discípulos, comumente conhecidos como apóstolos. Ok? Então eu preciso ter esse conhecimento. Se eu tenho o dom de evangelizar, eu preciso ter conhecimento. E não é um conhecimento pouco, mas um conhecimento claro. Tá, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que passar 5 anos estudando 50, 10, 15, 20? Não. É um dom concedido pelo Espírito Santo, não é uma habilidade minha. É algo sobrenatural. Eu tenho 7 anos de convertida e tudo que eu sei foi o Senhor que me ensinou. Eu não aprendi ouvindo só pregações. Porque aquele que aprende só ouvindo pregações, ele vira um crente acomodado. E o Espírito Santo nunca há de ensinar uma pessoa que só se prende nas pregações. É isso mesmo. Por quê, irmã Ângela? Porque uma pregação não vai te trazer uma interpretação genuína da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus por si só se interpreta. Não precisa o homem estar dando opiniões para poder pregar alguma coisa, para poder ensinar. Não, isso. A palavra de Deus, ela por si só já é uma interpretação. De Gênesis a Apocalipse, sem nenhuma exceção de versículo, capítulo ou história. A Bíblia é toda contextualizada de uma forma sobrenatural e poderosa. Então eu não posso me prender a uma pregação de um texto sem antes pesquisar na palavra de Deus o verdadeiro contexto. Por exemplo, eu não posso pegar Gênesis capítulo 22, que fala sobre a entrega de Isaac, que Abraão entregou Isaac, seu único filho. Ué, então Abraão só teve um filho? Não, eu preciso ler a Bíblia e entender que Abraão, na verdade, teve um outro filho antes de Isaac, chamado Ismael. Então, por que Deus, quando chega para Abraão, muitos pregadores não ensinam isso? A grande maioria dos pregadores, quando vai ministrar sobre Gênesis 22, não explicam que Isaac foi o segundo filho de Abraão. É porque, na verdade, Isaac é chamado filho da promessa, e ele é o único filho da promessa. Ué, Ismael não recebeu promessa? Sim, Israel foi cuidado por Deus. Deus cuidou de Ismael, porque ele prometeu para Abraão que cuidaria de Ismael, que não era para se preocupar. Mas a verdadeira aliança de Deus estava com Isaac. Por isso Isaac era chamado de um único filho. E outra, Ismael não foi criado com Abraão. Ismael ele foi levado junto com Agar para o deserto e em seguida para outras nações, outros povos. Ali ele foi formando a sua própria descendência por conta de risco. Mas eu preciso entender por que isso aconteceu. Então eu tenho que voltar lá para Gênesis 16, aonde Sara, e assim vai indo, sabe? Aonde Sara dá sua serva Agar como concubina de Abraão para que se cumprisse a promessa de Deus. Ou seja, Sara foi precipitada. Tá, mas que promessa é essa? Então eu preciso voltar lá em Gênesis 15, quando o Abraão fica preocupado. Deus, será que eu vou ter que dar toda a minha herança, tudo isso daqui que eu tenho e também as suas promessas para o meu servo Eliezer? E Deus fala, não, eu vou te dar um filho. Tu vais ter um filho, saído de ti mesmo. Tua mulher, Sarai, não chamarás de Sarai, mas de Sara, porquanto ela será mãe de nações. E tu não serás chamado mais Abrão, mas sim Abraão, porquanto tu serás pai de multidões. Tá, mas e como isso foi acontecer? Então, você precisa voltar lá em Gênesis 11, lá no finalzinho, é quando Deus vai chamar Abraão, vai falar, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então eu preciso saber de tudo isso. Não adianta só eu ouvir o pregador falando Gênesis capítulo 22, versículo de não sei quanto. Aí vai falar sobre a provisão divina, quando Abraão entregou o seu único filho. Por que único? Aonde foi que se deu essa unicidade de Isaac? Essa unidade de Isaac?
a Deus, para Abraão. Então eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter esse conhecimento claro para poder passar para as pessoas. E isso não se adquire com anos ou com tempo, não. Isso se adquire com o Espírito Santo nos ensinando. Quem olha assim para mim, muita gente acha. Muita gente já chegou para mim e falou assim, irmã Ângela, eu acho, muitas das vezes eu achava que você achava, eu achava que você, olha só, eu achava que você tinha muito mais tempo de conversão. Tempo de conversão não te dá conhecimento. O que te dá conhecimento é a palavra de Deus e o Espírito Santo pela sua interpretação. Não é o homem que vai te ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é ensinada pelo homem em si. É o Espírito Santo que usa aquele homem para te ensinar. E você para poder ler. Foi o que aconteceu comigo. Eu ainda sou um bebezinho ainda. Ainda tô sendo uma criança ainda. Mas isso não me impede de receber os dons espirituais de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra característica, habilidade de comunicação. Embora não seja o foco principal, capacidade de comunicar a mensagem de forma clara, concisa e compreensível é importante. Isso inclui a habilidade de se adaptar ao público-alvo e apropriar e de se adaptar e usar uma linguagem apropriada. É isso. Apropriada. Então, habilidade de comunicação. Gente, olha, eu tenho um exemplo claríssimo de uma pessoa Alguém quer participar desta chamada. Use o botão pessoas para permitir que recusar. precisou aprender Diálogo Brasil. a se comunicar. Pessoa ativa nível. Fechar botão. Não Link, porque pessoa ela era botão. tímida, Principal. mas porque ela era explosiva, temperamental. Pense numa pessoa bruta. Vejamos, a gente vê em uma determinada passagem, dentro dos evangelhos, o seguinte: Jesus está com seus discípulos em uma montanha, e aí ele fala bem assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns dizem que você é um profeta. Outros dizem que você é João Batista. E outros dizem que você é o Elias, o profeta. E aí Jesus fala bem assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos ficam quietos, até que Pedro se bota na frente e fala bem assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala bem assim: não foi outro, senão o meu Pai quem te revelou. Como o Pai revelou isso a Pedro? Por intermédio do Espírito Santo. Há poucos, porque ele ainda não tinha esse manifesto. E também porque Pedro andava com Jesus. Não significa que os outros não tinham, porque se eles não tivessem, eles não teriam feito as maravilhas que Jesus tinha ordenado que eles fizessem quando eles andavam de dois em dois, espalhados pelas cidades e regiões ali da Judeia. Aí Jesus fala bem assim: tu serás chamado Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, tu serás líder, e junto contigo, os meus discípulos, vocês serão uma igreja. E a pedra é a qual você disseste que é o Cristo, o Filho de Deus, vocês vão edificar essa igreja em mim. Eu edificarei essa igreja em mim. Então o que acontece? Pedro, quando ele foi chamado para essa missão, Pedro ele era um cara brabo. Ele era um cara que questionava, que duvidava. Não era só Tomé que questionava. Não, nada que isso. Pedro também. Mas esse mesmo Pedro que arrancou, por exemplo, a orelha de um soldado na hora que o soldado foi prender Jesus. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, enquanto Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, foi o mesmo Pedro que depois do manifestar, a primeira vez, de Atos 2, dia de Pentecostes, o Espírito Santo pregou para 3.000 almas e elas se renderam aos pés de Jesus, salvas, arrependidas e com fé. Pedro não tinha habilidade de comunicação, porém ele conseguiu isso por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo fez ele entender que ele precisava utilizar as palavras certas.
E ali, perto dele, tinha um público-alvo. Ele precisava ter uma forma, uma estratégia para usar as palavras, a linguagem necessária para ele atingir aquele público-alvo. Evangelizar não é só dizer, ei, Jesus cura, salva, liberta, invadida com o Espírito Santo. Não. Ser estratégico na linguagem para alcançar o teu público-alvo é utilizar diversas maneiras de fala. Diversas palavras diferentes umas das outras para poder você atingir aquele objetivo que você quer atingir. Isso é um dom. Não é um talento. Não é uma habilidade sua, ok? Ousadia e coragem. Compartilhar o evangelho necessita de ousadia e coragem, especialmente em contextos hostis ou desafiadores. O dom de evangelizar concede a força e confiança necessárias para enfrentar esses desafios. Pedro, ele já era corajoso de certo modo, mas não completamente. Ele era ousado de certa forma, mas não completamente. Antes do conceder dos dons espirituais por intermédio da manifestação do Espírito Santo, ele não era totalmente ousado e corajoso. Bem, Ângela, como assim? Nós vemos isso quando Jesus está andando por sobre as águas. O barco dos discípulos, que ora está sem o seu mestre naquele momento, passa por uma tempestade muito grande. Tão grande que as ondas elas são tão altas que são capazes de virar o barco e enchê-lo de água até que sucumbisse os seus discípulos. Está por dentro desse barco. Jesus então aparece sobre as águas, ele anda por sobre as águas, sem nada segurando ele. Aí o que acontece? Os discípulos pensam, os discípulos dizem uns para os outros, o que é aquilo? É um fantasma. Aí Jesus fala, não temam, sou eu, seu mestre. Pedro, como questionador que sempre foi, ele foi ousado. Como? Que ele foi ousado. Se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo onde tu estás. Jesus dá ordem. Vem. Então Pedro tem coragem por causa do seu questionamento. Será? Será que é mesmo? Então ele vai. Ele põe as águas, ele põe o pé nas águas e vai até Jesus. Ele está olhando para Jesus. Mas o que é que faz Pedro não ser tão corajoso e ousado? É que Pedro, por um dado momento, esquece do seu questionamento. E por causa do seu questionamento, porque esse questionamento era o que mantinha Pedro com os olhos fixos em Jesus, o verdadeiro alvo de Pedro. Só que quando, um dado momento, ele percebe ao seu redor, ele vê a tempestade. Então ele esquece de tudo, até do seu questionamento, que era o que mantinha ele preso, fixo, os olhos em Deus e em Jesus. Então ele começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Ora, porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para a tempestade. Pô, agora que eu tô aqui sobre as águas, andando por cima das águas igual ele. Mas quem sou eu, um pobre pecador? Meu Deus, e essa tempestade? Esse vento? Não, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ele não pode afundar, mas eu não sou nada, então eu posso afundar. Então ele vai começar a afundar. Então, ele não teve essa ousadia e coragem por si só, por si próprio. Ele teve essa ousadia e coragem por causa do questionamento. Será que é ele mesmo? Entendeu? Então, ele não era por completo ousado e corajoso. Agora, quando ele recebe o dom do Espírito Santo de evangelizar, agora já escolhido por apóstolo, por Jesus, para apóstolo por Jesus, ele se levanta no meio da congregação depois que todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Ele se levanta. Ele teve um ato de coragem. E com ousadia, ele fala. Mas ele não está sendo motivado por ninguém. E ele não está sendo motivado por questões, por questionamentos. Não. Ele está sendo motivado, usado pelo próprio Espírito Santo. É isso. Nós precisamos ter coragem e ousadia para evangelizar, mas isso não é um dom concedido por mim, nem por você só. Não, é pelo Espírito Santo. Não é uma habilidade nossa. É uma habilidade concedida pelo Papai, por intermédio do seu Espírito Santo.
Sensibilidade ao Espírito Santo. Os evangelistas dáveis são sensíveis à orientação do Espírito Santo, buscando sua direção da escolha do momento, da maneira e do método. Evangelização. Ele precisa saber o método utilizado. Qual é o método que ele vai usar para falar com a Maria, para evangelizar essa Maria? E será que o método que ele vai usar com Maria é o mesmo método que ele vai usar com João? Por quê? O que diferencia ou iguala João de Maria? No sentido de linguagem e público-alvo. Que tipo de público-alvo é João e que tipo de público-alvo é Maria? Será que eles são do mesmo público-alvo? Será que são jovens? Ou será que Maria é jovem e João já é mais experiente? Ou será que João é uma criança e Maria é uma adolescente? Então, ele precisa analisar todos esses contextos, toda essa situação. Diego Brasil. Quais são os Pessoa cenários aqui comigo. aonde ele está pisando a Principal planta botão. dos pés para evangelizar? Um verdadeiro evangelista tem sensibilidade do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Como é que esse evangelista vai ser guiado pelo Espírito Santo orientado? Ouvindo a voz dele, ouvindo o toque dele. Porque para ele saber as palavras, a estratégia, os métodos a serem utilizados, ele precisa ouvir o Espírito Santo. E sim, o Espírito Santo fala conosco. Não da forma que eu estou falando, externamente, mas internamente. Coisas que para nós parece ser coisa da nossa cabeça. Para nós parece ser loucura. Mas essa loucura significa o Espírito Santo falando com você. Olha, vai por esse caminho. Olha, fala tal coisa. Olha, canta tal hino. Olha, entrega isso. Olha, faz aquilo. Olha, ora assim. Olha, adora esse louvor. Com esse louvor. Né? Amém. Olha, leia tal coisa. Olha, fale para tal fulano assim, assim, assado. Olha, evangelize usando esse método. Olha, evangelize falando essa palavra. Olha, evangelize para tal público falando assim, 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 assado. Isso não é você. Você não vai ter essa habilidade por si só. É o Espírito Santo que coloca no teu coração, na tua mente, no teu cérebro, para que você consiga executar exatamente, ou não, como ele tem te ordenado. Ok? Glória. Amém? Amém. 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 Espírito. A vida desse evangelista é marcada por frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 22. Seu testemunho é autêntico e convincente. É importante notar que o dom de evangelizar não garante sucesso em todas as tentativas. A convenção de uma pessoa é obra do Espírito Santo. O evangelista cumpre o seu papel ao dar a semente da palavra. A responsabilidade pelo resultado final é de Deus. Onde evangelizar é para a glória de Deus e para o seu reino. Ele é exercido como humildade, dependência de Deus e amor pelas pessoas. Ok? Ou seja, eu implementei aqui a conclusão junto com a última característica, que são os frutos do Espírito. Tá bom? Por quê? Os frutos do Espírito, como nós já conhecemos, são 9. Quem contar direitinho aí vai descobrir. Misericórdia de versão 1.8. Misericórdia de versão 1.8.3. Para botão, alt mais R. Contando assim, Está com barra de destaque. Gravar. especificamente, Para botão, alt mais enumeradamente, R. tá certo? 9 frutos. Amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, paciência. Ih, meu Deus, tem mais outro negócio ali. Ixi, mano. Enfim. Então, nesse sentido, se eu tenho esses dons, perdão, se eu tenho esses frutos, fruto não é o mesmo que dom. Né? Fruto, tá. Domínio próprio, tarará, tarará. Tá. Fruto é uma coisa, dom é outra. Certo? Fruto. Você busca e aprende.
com o ensinar de Deus, do Espírito Santo. Dom. Você recebe. Deus, por meio do Espírito Santo, lhe concede. Ok? Quem tem esses frutos do Espírito, não são chamados de frutos espirituais, são frutos do Espírito. Diferente de dom. São dons espirituais. Quem tem esses frutos tem um testemunho autêntico e convincente. Eu preciso, para evangelizar Maria e João, independentemente do contexto, independentemente do conteúdo, independentemente da temática, independentemente do método, das palavras, da estratégia linguística com Maria e João, eu preciso ter um testemunho autêntico e convincente. Eu preciso pegar esse meu testemunho e distribuir de acordo com o meu público-alvo. Ok? Eu preciso ter um testemunho de vida, de história. Mas que testemunho é esse, manja? Um testemunho de salvação. De quem? De mim. Um testemunho de arrependimento. Um testemunho de fé. Eu não posso pregar fé se eu não vivo fé e não tenho testemunho de fé. Eu não posso pregar salvação se eu não sou salva. Eu não posso pregar arrependimento se eu não arrependo. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada de acordo com o que se vive. E não de acordo com o que você aprende ouvindo as pessoas. Eu posso ouvir uma pregação, mas eu não posso trazer essa pregação para dentro da minha pregação. A minha pregação é minha pregação. Por que ela é minha pregação? Porque ela é autêntica. E por que ela é autêntica? Porque eu vivenciei aqui. Se eu estou trazendo para o irmão ou para a irmã algo nesse sentido, se eu vou evangelizar um irmão com tal versículo, com tal contexto, com tal pregação, eu preciso entender que eu preciso viver isso daqui primeiro para poder trazer. Eu não vou pregar fé para uma pessoa que não é salva e, aliás, para a igreja, se eu não vivo fé. Se eu não pratico essa fé. Ok? Não tem sentido, não tem cabimento uma coisa dessa. E concluímos nesse contexto. Nós concluímos que o dom espiritual de evangelizar, dom de evangelismo, o evangelista, ele não vai ter êxito em todas as tentativas. Eu posso ganhar para Jesus Maria, mas eu não posso talvez eu não ganhe João. Ou eu posso até ter ganhado João, mas talvez eu não ganhei Maria.